Nós estamos na série do Sermão do Monte. Essa é uma série tão abençoadora para o nosso coração, mas ela também é tão confrontadora para o nosso coração. A gente observa que Jesus, ele chama aquelas pessoas, então depois de começar a falar com seus discípulos apenas, ele então está falando com as multidões agora. E Jesus, ele está nos dando um padrão de como é o reino. De como é o reino pelo qual ele veio construir. Ele está nos mostrando o reino o qual nós vivemos. E é tão poderoso isso na nossa vida. E então a gente vê que a primeira parte desse sermão, que ele está distribuído em Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. E nós vamos por essa jornada do Sermão do Monte. Algumas vezes ela vai ser tão acolhedora para a gente, nós vamos nos sentir tão abraçados com ela, tão encorajados. E em outros momentos nós vamos nos sentir altamente confrontados. E algumas pessoas que ouviram esse mesmo sermão lá, quando Jesus ainda estava na terra, alguns deles ouviram e ficaram. Outros ouviram e acharam isso pesado demais. Acharam pesado demais seguir a Cristo. Acharam demais as palavras que Jesus estava dizendo. Mas elas permanecem as mesmas. Porque tudo passa, mas a palavra de Deus, ela não muda, ela permanece a mesma. Na semana passada nós começamos com as bem-aventuranças. Bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são os perseguidos por causa do meu nome. Porque deles é o reino dos céus. E depois as bem-aventuranças de quem ouve e fica. Agora, na mesma sequência, Jesus só respira um pouco e ele continua pregando, ele continua falando. E agora então ele vem sobre uma nova faceta. Depois de trabalhar coisas internas do coração do homem, de dizer sobre a mansidão, sobre o ser pacífico, sobre o posicionamento, ele vem falando sobre aquilo que nós devemos trazer de dentro para fora. Tão importante quanto. E o tema hoje, seguindo o Sermão do Monte, é sal, luz e a tentação de desaparecer. É sobre isso que nós queremos falar. E eu gostaria de começar dizendo que a maioria de nós pensa que eternidade é apenas o que vem depois. A gente pensa que eternidade é quando a gente morre e a gente passa dessa terra onde a gente pode ver tudo e passa para algo que a gente ainda desconhece. Que a gente pensa às vezes que a eternidade é depois do julgamento. A palavra do Senhor diz que um dia todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, dizendo que Jesus é o Senhor. Que Jesus é o Filho de Deus. E que ele pagou o preço, como nós cantamos aqui, por todo aquele que o segue e que o ama. Muitos de nós pensamos que eternidade é um destino bonito, é um destino distante, é um destino seguro, algo que você herda quando essa vida termina. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos que Jesus, no Novo Testamento, João capítulo 17, no versículo 3, Jesus, quando ele está para ser crucificado e ele está orando com todo o seu coração, ele ora e ele diz, essa é a vida eterna. Essa é a vida eterna, que te conheçam. O único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, essa é a vida eterna, que conheçam a Deus. Diga, essa é a vida eterna, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo. Mais uma vez, essa é a vida eterna, que conheçam a Deus e a Jesus Cristo. Então isso fala de algo que começou na nossa vida. Isso fala de um presente que nós estamos inseridos. Fala de algo que é contínuo. Não é um destino que nós vamos alcançar, é uma etapa que já começou na nossa vida. Eclesiastes fala que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Ainda que a gente viva correndo, acelerado, a gente sabe que vai ter um momento e que tudo vai findar nessa terra e que nós temos algo que vem depois disso. Todos nós entendemos, querendo ou não, que isso acontece com todos nós. Mas aqui ele está dizendo que essa eternidade, ela começa antes, e essa eternidade tem a ver em conhecer a Deus, em conhecer quem Ele é. Em quando nós chegarmos naquele grande dia, como nós cantamos aqui, Ele vai olhar para nós e Ele vai nos conhecer porque nós o conhecemos.
Porque nós conhecemos a sua palavra, porque nós andamos pelas veredas antigas, porque nós sabemos de qual reino nós somos, ainda que a gente esteja inserido aqui, nós sabemos para onde nós estamos caminhando, a quem nós estamos servindo. Então essa é a eternidade que começa na nossa vida. E quando a gente coloca isso junto com o Sermão do Monte, quando a gente coloca isso do lado de Mateus capítulo 5, algo muda completamente. Porque Jesus, ele não está dizendo, olha, quando você se sentir pronto, quando você se sentir preparado, quando você sentir que tudo está resolvido dentro de você, quando você estiver chego a um lugar espiritual que você sinta que é suficiente, aí então você vai ser sal e luz. Aí então você vai impactar o mundo, que é o mundo que está ao seu redor. Aí então você vai impactar as pessoas. Ele está dizendo, o impacto que nós vamos gerar, ele começa hoje, ele começa agora. A eternidade que você carrega dentro de você, o conhecimento, o pouco conhecimento de Deus, ou um conhecimento um pouco maior que você já tenha, essa transformação que as bem-aventuranças descrevem, não foi nos dado para ficar guardada. Ela precisa vazar. E como Jesus, nós já vamos ler daqui um pouquinho, o sal vaza, a luz vaza, cidades que estão construídas nos altos lugares, elas são vistas à distância. Então Jesus, ele está nos dizendo que cada vez que nós escolhemos nos esconder, cada vez que a gente não permite ser sal ou ser luz, ou essa cidade edificada na montanha, nós estamos desperdiçando algo. Algo que ele nos convida a poder entregar às outras pessoas. Então a pergunta não é o que você vai fazer com a sua vida quando você se sentir pronto. Porque talvez quando eu me batizar, talvez quando eu estiver um pouco mais comprometido, eu conhecer um pouco mais a Bíblia, talvez quando eu reajustar alguma coisa da minha vida. A pergunta não é o que você vai fazer quando você se sente pronto, mas a pergunta é o que você está fazendo com a sua vida agora. Porque essa foi a pergunta de Jesus naquele monte. E as pessoas que estavam naquele sermão, naquele dia, não eram teólogos, não eram pessoas altamente instruídas sobre a palavra, não eram pessoas que se sentiam prontas, não era para quem tinha a vida resolvida, mas as pessoas que estavam ali eram pescadores, eram cobradores de impostos, eram pessoas com histórias pesadas, eram pessoas que tinham uma fé frágil. Eram para pessoas como eu e você que Jesus estava falando. Então a gente só precisa ter isso em mente. Porque às vezes a gente pensa que porções da palavra de Deus são para determinadas pessoas. Mas a palavra de Deus, ela está liberada sobre todos nós que estamos dentro dessa sala hoje. O Sermão do Monte alcança você que está aqui pela primeira vez. E alcança você que já caminha com Cristo há muitos e muitos anos. E Jesus, ele está ali usando alguns argumentos para chamar a nossa atenção. Então, na semana passada, a gente vê Jesus sobe o monte, os discípulos se aproximam, a multidão está ali embaixo, e Jesus abre a boca, e ele começa a falar e a dizer como as pessoas se tornariam ao caminhar perto dele. E ali vem as bem-aventuranças, 8 retratos de uma pessoa que começa a caminhar com Jesus. Então ele começa a dizer, vocês serão pobres em espírito, aqueles que choram, os mansos, os com fome de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos. De vocês será o reino dos céus. E agora, sem pausa e sem transição, Jesus olha para essa mesma pessoa que está ali e ele diz o que ela é no mundo. Não o que ela deveria ser, mas o que ela é no mundo. Então, nós seguimos com o Sermão do Monte, que está ali em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13, que diz, vocês são, não é vocês vão se tornar, Jesus diz, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário,
coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus, ele era perito em usar metáforas, em falar sobre parábolas, para que as pessoas entendessem o contexto que ele queria usar para aplicar a mensagem. Então aqui ele usa duas metáforas, dois objetos do nosso mundo comum, sal e luz, que perpetuam até o dia de hoje. Mas antes de nós entrarmos um pouquinho em o que isso significa, eu preciso que você entenda o que elas têm em comum, porque isso muda totalmente. O sal, ele não existe para decorar a comida. Às vezes na comida você pensa, eu vou colocar cebolinha, salsinha, vou colocar um curry, vou colocar uma páprica. Hoje não vou colocar. Mas o sal não. O sal, ele não serve para decorar nenhuma comida, ele serve para penetrar a comida, para ter contato com a comida, ele entra na comida. A luz também, por mais que ela possa ser decorativa, existe uma maneira de colocar luz, mas ela é altamente necessária para que ela possa iluminar os ambientes. Então, a luz, ela não serve para decorar um espelho, mas ela existe para iluminar aquilo que está ao redor. E Jesus usa essas duas metáforas para que a gente pudesse compreender que ele queria nos chamar agora para fora. As bem-aventuranças falam de coisas do nosso coração, do nosso posicionamento de coração, mas agora Jesus, ele está capturando as pessoas para fora. E o que o sal faz que ninguém percebe até ele faltar. É sutil a presença do sal na comida, mas é só faltar sal que você sente. Lá em casa a gente tem a mania que precisa mudar de esquecer de botar sal no arroz. Às vezes o Márcio faz, às vezes eu faço e quase sempre a gente esquece de colocar o tal. Podia experimentar para ver se tinha ou não, né? Mas na hora que vai colocar na boca, não acredito. E a gente não pode nem culpar um ao outro, porque é a vez de cada um esquecer o sal. Então, agora se o sal está presente na comida, você está comendo e você não lembra se você colocou, não colocou, o quanto você colocou, porque o sal está presente. Porque Jesus usa essa metáfora? Porque na época, no mundo antigo, o sal tinha um valor quase impossível de se imaginar nos nossos dias. E tem coisa que a gente fala do passado que a nova geração, né, ou até para a gente mesmo, fica um pouco, nossa, mas foi assim lá atrás. Por exemplo, lá em casa eu falo para os meninos, gente, vocês acreditam, quando eu namorava com o pai de vocês, a gente tinha que ir num telefone público. Aí você comprava ficha, sabe? Você comprava e as fichas elas tinham uma duração rápida. E ela ficava tlec, 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 caindo. Então você tinha que falar rápido. Você não podia ficar horas conversando como hoje, com a tecnologia, que em qualquer lugar você está com a pessoa. Era muito diferente. E eles falam, não, é surreal imaginar uma coisa dessa. Eu falo, o telefone público, ele tocava, vocês acreditam? Nas esquinas. Então você ouvia, às vezes você ia lá no orelhão, que chamava assim, para a nova geração que não sabe, dando uma aula, né, de retrô aqui. E aí você atendia, você pode chamar o fulano que mora na esquina, porque eu preciso falar com ele. Alguém aqui passou por um momento como esse, da antiguidade? Levante a sua mão. Amém. Todos podemos considerar isso, né? Tudo bem, O sal, naquela ocasião, era usado como parte do salário dos soldados romanos. Essa palavra sal vem do latim salarium, salário. E ele era tão importante porque ele não era um tempero, ele era uma sobrevivência. O sal era o que impedia com que o alimento apodrecesse, com que as carnes apodrecessem antes de chegar à mesa. Mas tem algo tão importante no funcionamento do sal que a gente precisa entender. O sal, ele age por contato. Você não sente enquanto ele está funcionando, você sente quando ele faz falta. E Jesus está falando sobre isso. Quando você nem consegue mais separar onde termina a carne e começa o sal. E quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, ele está dizendo, vocês são o que preserva. Porque era como Jesus estava aplicando isso naquela ocasião. O sal preservava. Ele está dizendo, vocês são o que preserva. O que preserva ambientes, o que preserva ainda o cálice não ter transbordado para que Jesus volte à terra. Nós somos aqueles que preservam.
Nós somos aqueles que agem dentro de um ambiente, silenciosamente, não fazendo alvoroço, não precisando de um megafone, uma plataforma, mas nós somos o sal presente. E aí Jesus diz, ele vem com uma advertência depois de dizer isso. Ele fala, se o sal perde o sabor, para quê? Como nós vamos restaurá-lo? E aí ele diz, se o sal perde o sabor, e essa palavra grega então vem de uma raiz que significa esvaziado, sem sentido, insípido. Ele não serve para mais nada. Um sal que perdeu a salinidade, ele não é mais útil, é uma contradição. Ele serve para salgar, mas ele não salga. E Jesus vai além, ele diz, não presta para mais nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Uma menção de que o sal, quando perdia a salinidade, eles usavam para os degraus das escadas, para subir ao templo, onde as pessoas iam limpando seus pés e tudo mais, ele servia apenas para isso. E Jesus, quando ele está falando isso, ele está falando para a multidão, ele está ensinando algo. Ele não está se referindo a alguém que perdeu o sal, uma pessoa que caiu, uma pessoa que está em pecado. Jesus está falando para uma comunidade toda. Ele está dizendo quando vocês perdem a sua força, quando você para de agir, quando você se tornou igual ao ambiente ao seu redor, então você perdeu o sabor, aquilo que você foi feito para fazer. E deixa eu perguntar para você, você consegue nomear uma pessoa apenas no seu cotidiano, que está à sua volta, que foi afetado pela sua vida, pela sua presença nos últimos 6 meses? Alguém que tenha dito talvez a você, nossa, como você fala diferente, nossa, você tem uma postura diferente, você tem um comportamento. Alguém que talvez busca você em algum momento que o calo aperta lá na sua empresa. Alguém que não sabe ao certo, mas vê algo em você que a pessoa não sabe o que é. Aquele tempero, aquele sal. Pensa num ambiente de trabalho, onde a pessoa que está lá dentro, aquele trabalhador ali, ele é cristão. Ele não distribui folhetos dizendo, vá à minha igreja. Ele também não faz um culto na hora do almoço. Mas ele é alguém que está ali e ele se recusa a determinadas conversas. Ele é alguém que não compactua com algumas coisas para burlar o sistema. Ele não é alguém que tenta tirar vantagens a qualquer preço. Ele é uma pessoa que, quando alguém precisa de ajuda, ele para ajudar, mesmo não ganhando nada em troca. Ele é uma pessoa gentil. Ele é uma pessoa que cumprimenta alguém, desde a limpeza que está passando por ele, até o CEO da empresa. Ele não faz distinção entre as pessoas. As pessoas ao redor não sabem o nome do que estão vendo em alguém assim. Mas elas sentem. Elas sentem o que está acontecendo. O ambiente é diferente porque ela está lá. E isso é sal. Às vezes nós pensamos que ser sal é a gente ter que pagar até mico. E não é isso que Jesus está dizendo. Ele disse, o sal vai estar presente e você nem vai perceber. Mas você sabe que ele está ali. Porque se ele falta, você sabe que alguma coisa não está bem. E aí então, essa semana a gente estava conversando eu e o Márcio estávamos conversando com uma pessoa aqui da casa. E ela disse, pastores, eu fui promovido essa semana para um cargo que é muito almejado. E eu não podia imaginar que eu seria a pessoa escolhida para estar nessa função. E a gente, puxa, que coisa linda, que bênção, olha só. Mas o que eu fiquei mais impressionado é que quando meu chefe me procurou, ele disse, olha, nós temos essa função aqui que nós queremos te mover para ela. Ele vai ganhar muito mais do que ele já ganha, ele vai ter uma visibilidade muito maior. E então essa pessoa aqui da casa disse assim, mas olha, eu quero só deixar, eu sou muito grato, mas eu quero deixar claro que eu sei como esse departamento funciona. E assim, eu não vou mudar os meus princípios e valores, eu vou precisar agir em alguns momentos. Não vou poder fazer vista grossa a respeito de algumas coisas nesse departamento. Então, o chefe dele disse para ele
é exatamente por isso que nós escolhemos você. Dentre tantas pessoas, nós precisamos de alguém que é honesto como você, alguém que é disciplinado como você e alguém que não negocia os seus valores e os seus princípios. Essa pessoa foi tipicamente a pessoa que carrega o sal. Essa pessoa foi vista, foi lembrada simplesmente por aquilo que ela carrega. Então, a segunda metáfora ainda é muito mais direta. Jesus fala do sal, mas Jesus ele fala, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E note essa construção de Jesus, ele diz, não se pode, não vai conseguir. Não é uma questão de esforço ou de ser bem-sucedido. Uma cidade no alto não tem como ser invisível, porque é o que ela é onde ela está. E quando a vida, a luz, e quando a luz, ela alcança. Então ele diz, e nenhuma lamparina pode ser colocada dentro de uma vasilha, pode ser colocada debaixo da cama, porque seria destruir o propósito para qual ela existe, que é brilhar. E aí, aqui esse absurdo até mesmo que Jesus usa, colocar a lamparina embaixo da cama. Jesus está usando isso para dizer uma verdade. Jesus percebeu que as pessoas encontravam a fé, que as pessoas tinham um encontro com Deus, que as pessoas começavam a ter uma transformação na sua vida, mas depois disso começavam a se esconder. Por medo de julgamento, por medo e por vergonha de ser diferente, por não querer incomodar, por não parecer o tão diferentão da turma, dos amigos, por uma espiritualidade que foi ficando inteiramente privada, tão inteiramente interior, inteiramente segura. Mas Jesus disse, o sal não serve para decorar, o sal existe para entrar na comida. A luz existe para iluminar. E essas duas metáforas que Jesus usa, elas são relacionais e elas são direcionadas para fora. Se você saísse do seu trabalho hoje, da empresa que você está, se você saísse da sua faculdade, da sua escola, até mesmo da sua família, porque você vai se casar, ou por algum motivo, alguém sentiria falta de algo diferente que você tem, que você mostra, que você diz, que você compartilha? Ou não? As pessoas nem iriam perceber que você se foi por algum outro motivo. Agora, dentro disso que nós estamos falando, você imagine duas velas. Essas duas velas, elas estão protegidas. Nenhuma delas está exposta ao vento. Aí você pega uma dessas velas, pega um objeto transparente e coloca sobre essa vela. Ela está protegida, mas ela continua irradiando luz. Ela continua servindo para o propósito que ela foi criada. Agora você pega a outra vela, que também não está exposta à luz, e pega uma caixa de papelão e coloca sobre essa vela. Supostamente ela não vai conseguir iluminar, mas provavelmente ela vai se apagar por conta disso. E aí a questão não é se você está protegido, a pergunta é se você ainda está iluminando o mundo ao seu redor. O mundo que Deus te colocou, te inseriu. A pessoa transformada pelas bem-aventuranças, ela não é invisível. E ela não deveria ser. Com o seu jeito, com a sua maneira de ser, ela deixa um pouco daquilo que ela carrega por onde ela vai. E aí então no versículo 16, depois de Jesus nos dar essas metáforas, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O que será que as pessoas estão vendo em mim, estão vendo em você? Será que elas conseguem ver um pouquinho de Deus na nossa vida? E quando Jesus está falando isso, Ele está falando o oposto da autopromoção. O oposto da autopromoção religiosa. Daquelas que querem colocar goela abaixo, daquelas que se tornam chatos até mesmo. Sabe aquele... Você já conheceu um crente chato? Eu, ao longo da minha vida, conheci alguns.
Aqueles que querem mostrar conhecimento, aqueles que querem mudar a pessoa, sendo que a pessoa não está interessada em mudar. Elas não querem carregar o sal e nem brilhar a luz de forma só a iluminar. Elas querem uma performance de alguma forma. E Jesus, ele não está dizendo para você aparecer. Ele só está dizendo para você: não se esconda. Não se esconda. E essa é a diferença. A luminosidade precisa ser visível na nossa vida, para que as pessoas saibam. Porque elas talvez nunca vão ler a Bíblia. Talvez elas nunca entrem numa igreja. Mas para que elas saibam que existe um Pai que está nos céus, por meio da sua vida, por meio do sal que você carrega, da luz que você brilha. E há uma diferença enorme entre ser um cristão que brilha para que vejam Deus e um cristão que brilha para que vejam Ele. E você nota isso muito facilmente. As pessoas que querem bancar de espirituais, as pessoas que querem bancar de serem crentes, mas o testemunho dela às vezes não corresponde à fala dela. E Jesus não está nos chamando exatamente para falar. Jesus está nos chamando para ser. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. E o mundo que tem um faro muito apurado para a hipocrisia, às vezes nunca até mesmo vai vir a uma igreja ou nunca vai ter contato com o evangelho, justamente por essa maneira agressiva que muitas pessoas têm de mostrar essa diferença. E quando Jesus está nesse sermão do monte, quando ele está falando sobre as bem-aventuranças, e a partir da semana que vem, a gente vai entrar em lugares um pouco mais desajustados. Nós vamos ter que rever algumas coisas na nossa vida a partir do sermão do monte. Mas nessa parte, a gente encontra alguns discípulos que ouviram o sermão do monte e foram embora. Se tornou pesado demais para eles. E aqui a gente corre aquela tentação de desaparecer. Por que será que tantas pessoas escondem a sua lamparina debaixo da cama? Por que será que comunidades inteiras perdem a sua salinidade? Por que será que muitos lugares, igrejas, ficam por anos num lugar e ninguém sabe que elas existem? Elas não fazem diferença. Elas continuam do mesmo jeito. Ninguém sabe que elas estão brilhando naquele lugar. Por que elas perdem o sal? Por que elas perdem o tempero? E eu acredito que talvez seja pelo medo de ser diferente. Hoje nós vivemos em um mundo onde se valoriza muito o pertencimento. Então parece que se você mudar um pouco, se você não for de acordo com tudo que está sendo falado naquele grupo de amigos, né, social, do trabalho, porque ser distinto custa para nós e vai custar algo. E muitas vezes nós escolhemos ser invisíveis nesses ambientes e não brilhar a nossa luz, porque é mais fácil rir da piada do que não rir da piada. É mais fácil a gente ficar quieto do que dizer algo diferente. Não, mas eu poderia mostrar de outra forma. Não, mas a gente se posicionar é difícil. É mais fácil ser igual a todos do que ser alguém que faz as pessoas pensarem. Mas sal que tem medo de entrar na carne não é sal. Algumas pessoas também deixam de brilhar a sua luz ou de ser o sal, porque tem vergonha do seu passado, por aquilo que for. Então, como eu vou brilhar a minha luz agora? Como eu vou ter um posicionamento diferente, uma linguagem um pouco diferente aqui, por tudo aquilo que eu já fui, e as pessoas sabem que eu fui dessa forma, e as pessoas me conheceram lá no meu passado sombrio, mas quem não viveu? Algumas pessoas sentem que não têm autoridade moral para ser luz na sua família, no seu ambiente de trabalho, social. Mas Jesus, ele não estava falando com pessoas sem história naquele dia. Lembremos, Jesus estava falando com pescadores, Jesus estava falando com ex-cobradores de impostos, Jesus estava falando com ex-endemoniados. Era esse o público de Jesus naquele dia. E foi para esses que ele ministrou o Sermão do Monte. Então nós percebemos que Jesus, na semana passada, com as bem-aventuranças, essas bem-aventuranças, elas têm uma estrutura interna que vão trabalhando a nossa vida de dentro para fora. E aí depois disso, ele vem com essa parte do sal e luz.
E note que Jesus, ele usa o plural, vocês são. Não é apenas aquilo que nós somos individualmente, mas aquilo que nós somos como igreja, como comunidade, o que nós estamos fazendo para mudar aquilo que está à nossa volta. Ele está nos dizendo que nós somos chamados para ficar, e para ficar no mundo, e para ficar perto das pessoas que estão nesse mundo, mas não nos mesmos termos do mundo. Essa é a grande diferença, não com a mesma substância do mundo, mas no mundo, com gente real, nas situações reais que nós estamos no nosso dia a dia. E para que a gente possa caminhar para o final dessa palavra, eu quero chamar o time de adoração. Eu quero trazer isso um pouquinho para o contexto que você está. Porque às vezes a gente ouve algumas coisas e a gente pensa, tá, mas como que eu aplico isso? Como eu posso mudar? Como eu posso corresponder a essas palavras de Jesus? E deixa eu dizer para você, todos vocês aqui têm uma mesa, todos vocês aqui têm talvez uma escola, um escritório, uma empresa, todos vocês têm amigos, uma família, um vizinho que nunca vai entrar numa igreja, mas que vai sentar à sua mesa, que vai estar no seu círculo de amizades. E esses são os seus espaços. Esse é o lugar onde Deus te plantou nessa estação da sua vida. Aí às vezes a gente pensa que falar do evangelho e ministrar a palavra, a gente está aqui numa plataforma, a gente fazer isso de forma chocante, mas Jesus está nos ensinando algo que é tão valioso. E a pergunta que o Sermão do Monte faz para você hoje não é: você é um bom cristão? Mas a pergunta que o Sermão do Monte faz para mim e para você hoje: o sal que você é, ainda tem um sabor no lugar onde você está? Ainda tem algo diferente em você? Você consegue, de alguma forma, ser diferente nesses ambientes? Eu estou perguntando se as pessoas ao redor de você, no seu cotidiano, ali na segunda-feira, no trabalho, em casa, percebem uma diferença. E Jesus, ele diz, não tente ser isso. Ele diz, isso é o que você é. O problema é quando a gente se esquece. E deixa eu falar, talvez agora, para quem já caminha há anos na fé. Você conhece a palavra, você já teve muitas experiências, você sabe o que é certo. Mas a pergunta hoje não é de conhecimento, não é o quanto você sabe. A pergunta hoje é de coragem. Como você está brilhando no ambiente que você foi colocado? Nos espaços que Deus te colocou? Onde você está cobrindo a sua lamparina? Talvez porque você a está colocando debaixo da cama. E para outro público, talvez nessa manhã, para aqueles que ainda estão descobrindo a fé. Talvez você está chegando aqui a sua primeira vez. Talvez você está chegando aqui há alguns meses apenas. Eu quero dizer que você não precisa ter chegado lá. Você não precisa ter todo o conhecimento que você talvez queira ter. Você está no seu processo. E a transformação que Jesus promete nas bem-aventuranças é que esse jeito de ser é aquele que afeta o seu redor. Afeta ao seu redor da maneira como você é, da maneira como você se comporta, da maneira como você responde, corresponde às situações. E para todos nós que estamos aqui, talvez eu gostaria de colocar 3 ações concretas para que a gente pudesse aplicar um pouquinho do Sermão do Monte no que diz respeito a ser sal e luz para todo cristão, para todos nós que decidimos seguir a Cristo de verdade. A vida eterna é conhecer a Deus e ao seu Filho, Jesus Cristo. E o Filho pregou o sermão mais importante da história, nos ensinando que nós somos o sal da terra, o que ainda preserva. E que nós não precisamos fazer isso de forma eloquente, nós não precisamos nos revelar, eu sou um cristão, mas que a nossa vida, as nossas atitudes são o sal que tempera, são o sal que penetra quando toca a superfície. E Jesus continua
nos chamando para esse lugar. Eu mesma não posso me esquecer disso, nos ambientes que o Senhor me coloca fora desse lugar, fora das quatro paredes, quando eu estou com não cristãos. Eu queria, de repente, colocar para que você identificasse um espaço onde você está presente regularmente. Talvez no seu trabalho, tem pessoas que passam mais tempo no seu trabalho do que passam com a sua própria família. Talvez tem pessoas que estão mais nos ambientes sociais do que estão com a sua própria família. Mas talvez a família seja esse lugar, seu grupo de amigos. Eu quero que você escolha um lugar. Embora você esteja em muitos espaços. Deus te colocou em muitos espaços. Mas hoje aqui eu quero que você escolha um lugar. Então pergunte para você mesmo: que diferença a minha vida faz nesse espaço? O que seria diferente se eu não estivesse lá? E com base nisso, você pode escolher uma coisa para fazer diferente nessa semana, nesse espaço que você foi colocado. Talvez são gestos que você vai fazer de atenção, talvez de um pouco de cuidado, talvez as suas conversas vão colocar limites em algumas coisas e as pessoas vão olhar, uau. Talvez é uma presença que você vai oferecer, é uma ação que você vai ter. Às vezes o se calar, porque você está entrando muito em alguns aspectos. Mas alguma coisa para que você diga: Espírito Santo, eu quero permitir que a minha luz brilhe nesse lugar e nessa esfera que eu estou. E sabe, irmãos, às vezes a gente vem à igreja, e às vezes não, eu acho que sempre a gente vem aqui com muitas necessidades, com muitas demandas. Alguns estão enfrentando batalhas muito grandes. Estão precisando que o Senhor venha com intervenção. E Ele está trabalhando por você. Se você derramar seu coração e disser a Ele realmente aquilo que você precisa, o Senhor, Ele vai vir em sua direção. Ele vai te dar a sabedoria necessária, Ele vai te dar a graça capacitadora necessária para essa estação da sua vida. E às vezes a gente chega e a gente pensa: nossa, eu precisava de algo diferente. Precisava de algo que aquecesse o meu coração. Muitas daquelas pessoas aquele dia, naquele monte, ouvindo Jesus, pensaram a mesma coisa. E Jesus se revelou para eles o suficiente para tudo aquilo que eles precisavam. Jesus te conhece, Jesus te ama, Jesus está trabalhando por você. Há uma liberação de Deus enquanto nós ouvimos a palavra dEle, e enquanto nós fazemos uma avaliação do nosso próprio coração. Então eu quero derramar paz e derramar a graça de Deus sobre a sua vida, em tudo aquilo que você precisa nessa manhã. Mas também quero convidar você a conhecer a Deus, a continuar no caminho da vida eterna, a continuar sabendo que nós não vivemos e nem morremos apenas para nós mesmos, e que a nossa vida é a mensagem que o mundo pode assistir. Não é a mensagem que nós pregamos, o conhecimento que nós mostramos, mas a nossa vida mostra algo diferente. Por isso Jesus disse: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Só cuidem para que o sal não perca o seu propósito. Só cuidem para que você não coloque a sua lâmpada debaixo da cama, e que brilhe a sua luz. Brilhe a sua luz diante dos homens. Brilhe a sua luz na esfera que Deus te colocou. Deus colocou cada um de nós numa esfera, e é exatamente nesse lugar que Deus quer te usar, para que você possa de alguma forma tocar pessoas que estão à sua volta. E aí então, quando elas percebem algo diferente, é como aquele homem que foi promovido dizendo: é exatamente por isso que você está sendo colocado nesse lugar. É exatamente por isso que eu estou buscando um conselho com você. É exatamente por isso que você é a pessoa que eu confio. É exatamente porque você é diferente. Elas não sabem dar nome a isso,
mas o que está acontecendo é que nós estamos sendo sal e luz nesse mundo. Como uma comunidade de fé que nós somos aqui, nós precisamos entender esse chamado de estar nesse lugar mais alto, de saber que o Senhor chama cada um de nós individualmente aqui dentro, para podermos derramar as pessoas que estão à nossa volta. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé. O Senhor não nos chamou para nos escondermos. Quer você seja crente há muito tempo, quer você esteja começando a sua jornada de fé, essa é a palavra dele para nós. Nós estamos no Sermão do Monte, nós estamos ouvindo a sua voz, nós estamos ouvindo a sua direção, e nós queremos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Feche seus olhos aí onde você está. Se você pode, faz sua oração diante do Senhor. Espírito Santo, nós oramos para que a tua palavra encontre pouso em nosso coração nessa manhã. Brilharei com as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, eu viverei pra tua glória. Queimarei bem forte em teu louvor, sendo luz pra este quebrado mundo. Viverei pra tua glória, Cristo, eu viverei pra tua glória. Brilharei como as estrelas que estão no céu, ao lançar tua verdade na escuridão. Viverei pra tua glória, Cristo, eu viverei pra tua glória. Queimarei bem forte em teu louvor, sendo luz pra este quebrado mundo. Viverei pra tua glória, Cristo, eu viverei pra tua glória. Senhor, nós reconhecemos que a tua palavra, ela é poderosa para nos mover e nos alinhar e nos capacitar para vivermos, para agradar ao Senhor e para sermos aquilo que o Senhor nos convidou para ser. Pai, eu oro para que cada um de nós que estamos aqui dentro desse ambiente hoje possamos ouvir o Sermão do Monte, possamos permitir que as bem-aventuranças, que aquilo que acontece dentro de nós agora possa vir para fora, e que o Senhor possa nos fazer entender de como é ser sal e luz. Obrigada, Espírito Santo, porque a mensagem, muitas vezes ela não é pregada com palavras, mas com a nossa própria vida. Jesus, nos ajuda nos espaços que o Senhor nos plantou, nos ambientes em que estamos inseridos, nos nossos ambientes sociais, na nossa rotina, no nosso trabalho, com as nossas amizades. Nos ajuda a ser esse sal e essa luz. Nos ajuda, Espírito Santo, a responder à tua voz, ao teu coração, aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Sabemos que daqui para frente, no Sermão do Monte, nós vamos ser confrontados, nós vamos ser realinhados àquilo que o Senhor quer fazer nessa igreja, em nossa vida. E nós te agradecemos tanto por isso, Senhor. Tanto por isso, Senhor. Obrigada porque hoje nós nos lembramos que a eternidade está dentro de nós. E a eternidade é conhecer a Deus e a Jesus e a sua vontade. E a obra que o Senhor está fazendo em nossa vida. E que essa obra brilhe diante dos homens. E que glorifique ao Pai que está nos céus. Senhor, nós queremos contribuir para aquilo que o Senhor está fazendo à nossa volta. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda.
que essa mensagem possa ser carregada em nossa mente, em nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos capacite a viver aquilo que o Senhor nos convida a participar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia.